Quando a gente fala em palpação obstétrica, em medida da altura uterina, quando eu vou palpar esse útero, né, o abdômen da mulher, eu tenho que usar de uma técnica, uma manobra correta, para não sair apertando onde eu não devo apertar, certo? Então, essa manobra chama manobra de Leopold. E ela consiste em um método palpatório do abdômen materno em 4 passos. Então, a gente vai dividir essa manobra, essa verificação da palpação, né, uterina, em 4 passos, tá? Primeiro, a gente vai delimitar o fundo do útero com a borda cubital de ambas as mãos e reconhecer a parte fetal que vai ocupar. Depois tem uma imagem lá para vocês entenderem, tá? A gente achou o fundo do útero, eu vou começar a deslizar as minhas mãos do fundo do útero até o polo inferior do útero, sentido sínfise púbica, procurando sentir o dorso e as pequenas partes do feto. Então, eu tenho que identificar onde que está a coluninha dele, onde está as costinhas, de qual lado está. Depois, a gente vai explorar a mobilidade desse polo. Então, eu vou fazer um movimento para ver como esse polo ele está, né? Como que se apresenta no estreito superior pélvico. Depois, a gente vai determinar a situação fetal, colocando as mãos sobre as fossas ilíacas e a gente vai deslizando em direção à escava pélvica e abarcando o polo fetal, de acordo com a apresentação dele. Aí, as situações que podem ser encontradas são longitudinal, apresentação cefálica e pélvica ou transversal, a apresentação córmica. Então, esse bebezinho ele pode estar, né, com a cabecinha para cima e o bumbum para baixo, que a gente chama de posição pélvica. Ele pode estar com o bumbum lá para cima e a cabecinha para baixo, já querendo encaixar para o canal do parto, que é a posição cefálica, a apresentação cefálica. Ou ele pode estar deitado, de atravessado, tá? Que é a córmica. Então, olha lá. O primeiro passo, né, que a gente chama também de primeiro tempo, eu vou delimitar o fundo do colo do útero. Então, a gente vem com as duas mãos, né, palpando até onde a gente sente a borda desse fundo do útero. Fiz esse processo, achei o fundo do útero, eu vou descendo as minhas mãos, palpando para ver onde está o dorso dele, de qual lado que tá as costinhas. E a gente consegue sentir exatamente o lado da coluninha e às vezes a gente consegue até pegar aqui um pouquinho o pezinho, mãozinha, tá? Feito isso, eu vou para o terceiro tempo, que eu vou delimitar aqui, ó, o polo. Então, eu vou ver como ele está, se ele está fixo, se ele está solto, né, como ele está. E aí, eu vou subindo novamente para ter certeza da apresentação desse feto. Nesse caso, ele está em apresentação cefálica, tá? Porque ele está com a cabecinha voltado para a região da sínfise púbica. Se ele tivesse com um bumbumzinho aqui embaixo, seria a posição pélvica. Se ele tivesse de atravessado, seria transversa ou córmica, tá? Então, ó, situação longitudinal. Essa é uma situação longitudinal de apresentação cefálica, porque ele está com a cabecinha para baixo. Essa é uma apresentação transversa, tá? Porque ele está de atravessado. Se o bebê não muda essa posição, há necessidade de se fazer uma cesárea. Existem manobras que a gente tenta virar o bebê. Na maior parte desses casos, quem faz é o próprio médico, tá? Ou o enfermeiro obstetra. Eu não faço esse tipo de manobra. Aí as apresentações mais frequentes são, né, a posição cefálica, ó, ele tá olha ali, vamos voltar só para vocês verem. Ele está numa situação longitudinal, certo? E numa apresentação cefálica. Aqui ele está numa situação longitudinal, mas numa apresentação pélvica, o bumbumzinho dele que está na parte inferior do abdômen dessa mulher, tá? Então, a medida da altura uterina agora. Qual que é o objetivo dessa medida? Visa o acompanhamento do crescimento fetal e a detecção precoce das alterações. Então, se a gente vê que o útero dessa mulher não está aumentando, significa que o feto não está crescendo, não está se desenvolvendo adequadamente, tá? A técnica para a medida da altura uterina consiste em, a gente vai posicionar a gestante em decúbito dorsal horizontal, com o abdômen descoberto. Aí a gente vai delimitar a borda inferior da sínfise púbica
e o fundo uterino. Eu vou usar uma fita métrica. Então, fixe a extremidade inicial, 0 centímetros dessa fita métrica, flexível e não extensível, na borda inferior da sínfise púbica, com uma das mãos. E a outra mão, a gente vai esticando, né? Estendendo essa fita até chegar no fundo do útero. Olha lá um exemplo, né? Então, a gente vai fixar o ponto zero da fita na sínfise púbica e aí eu vou deslizando essa fita. Tem que ser uma fita flexível, tá? Até onde eu delimitei que acabou o útero dessa mulher, certo? E aí a gente vai ver exatamente aqui em quantos centímetros está essa altura uterina. Eu vou anotar a medida, tanto na ficha dela, no prontuário dela, quanto no cartão também da gestante. Aqui um outro exemplo, ó, a sínfise púbica, certo? Põe o ponto zero e a gente vai deslizando, sem fazer pressão, essa fita métrica até a gente encontrar o fundo do colo do útero, que eu já delimitei antes, tá, pessoal?